Olá, este episódio será um episódio completamente diferente do que tenho feito até aqui. Não será uma meditação, não será um tema sobre o yoga, nem é sobre a filosofia, nem a forma de estar do yoga, mas não deixa de ter yoga, porque é sobre a vida, e a vida é yoga, yoga é a vida, portanto acaba sempre por ter algo a ver com o yoga. E até fala um bocadinho sobre esta necessidade de voltar ao yoga, enquanto mulher, enquanto pessoa. Então será um episódio que eu irei fazer em diferentes e diversas partes, em diferentes momentos, porque neste momento já sou mãe, já tive a minha bebé e portanto não irei conseguir fazer a gravação num longo período de tempo, derivado à maternidade. E será um episódio em que me irei abrir um bocadinho mais enquanto Patrícia, e irei falar muito sobre a maternidade, sobre aquilo que aconteceu nos meus olhos, ao meu olhar, sobre a gravidez, sobre a maternidade, sobre o engravidar e toda a exigência que a maternidade nos traz, toda a exigência que nós sentimos no corpo, nas emoções, na exaustão, nas coisas bonitas e boas, mas refletir um bocadinho e dar a conhecer este outro lado da maternidade quando nos tornamos mães, né? Quando vimos para casa com o bebé nos braços, não de uma forma não a querer influenciar nada nem ninguém, é simplesmente o meu ponto de vista, a minha história. Todos nós temos histórias diferentes. Eu, por exemplo, adorei estar grávida, também irei falar sobre isto, e há mulheres que não adoram estar grávidas, muito pelo contrário, passam gravidezes horríveis. Por isso, é simplesmente a minha história que pode ressoar com alguém e pode até ajudar alguém a não seguir o mesmo caminho, ou a fazer diferente, ou então saber o que fazer se estiver nas mesmas situações. Porque vai ser uma conversa muito sincera, muito de coração aberto, muito honesta e muito crua sobre tudo aquilo que me foi acontecendo durante estes últimos 4 meses. Neste momento são quase 4 meses depois dela ter nascido. E pronto, é isto. Irei começar por falar sobre a gravidez e a importância de ser mãe neste episódio. Por isso, bem-vindos, bem-vindas, e vamos começar. Então, começando pelo início, eu sempre quis ser mãe. Tanto foi que a minha formação base é a educação de infância, porque queria muito, muito, muito estar em contato com crianças e sempre tive esta imensa vontade e vocação a trabalhar com crianças. Não é por nada que ao fim de alguns anos, de 8 anos, mais sensivelmente, a trabalhar com crianças, e mudei de área, mudei para o yoga. Eu não deixei as crianças de lado e, muito pelo contrário, continuei a trabalhar com crianças, a dar aulas de yoga a crianças. Portanto, as crianças sempre fizeram parte da minha vida e a minha vontade de ser mãe sempre existiu. Estava sempre, sempre, sempre em cada célula a vibrar. Então, infelizmente ou felizmente, porque eu acredito que tudo tem um desígnio e a vida tem um propósito e um caminho que é feito pelas nossas escolhas, mas que muitas vezes ainda bem que assim o é, e que nos levam e que nos desviam de certas escolhas e caminhos para irmos para outros muito melhores. Eu costumo dizer que o universo sabe e a vida sabe muito melhor o que é bom para nós do que nós mesmos, e eu senti muito isso na minha vida. Então, desde os meus 20 e poucos anos sempre tive assim uma grande vontade de ser mãe, mas infelizmente os relacionamentos que eu tive nunca resultaram nisso. Aliás, separei de uma pessoa exatamente por isso, porque estávamos em patamares completamente diferentes na relação. Nessa fase eu queria muito ser mãe, já estava a trabalhar como educadora e a pessoa ainda não, e estava tudo certo, e acabámos por seguir caminhos diferentes. Ainda hoje somos amigos, mas acabámos por seguir caminhos diferentes. E então a maternidade sempre fez parte e sempre foi uma coisa que tive muita, muita, muita vontade. E passou-se muitos anos depois disto. E claro que
aquilo que vai acontecendo numa mulher que tem muita vontade de ser mãe é que essa vontade vai aumentando. E a verdade é esta, e foi aquilo que eu prometi, fazer um episódio nu e cru. Então, cada vez que havia pessoas à minha volta que iam tendo filhos, e totalmente chegando aos 30, por mais que tu fiques feliz por sentires e veres os teus amigos, as tuas amigas a serem mães, pais, não vamos negar que há um sentimento de fogo, só eu ainda não consegui. Porque existe este pesar, este peso. Não queria ficar aqui e pronto, lá está, usava as minhas ferramentas, usava aquilo que a vida me estava a dar e abraçava muito a vida, aquilo que a vida me estava a dar, que era a oportunidade de poder viajar, de fazer outras coisas. Foi uma decisão que eu acabei por tomar, mas teve um custo. Esta decisão que eu tomei de viajar e fazer vida teve um custo, porque eu tive muita vontade de ser mãe e como senti este pesar, houve uma altura da minha vida cansada um pouco dos relacionamentos, cansada das coisas não funcionarem, que decidi, por exemplo, fazer inseminação artificial sozinha, que é uma coisa que ninguém sabia, ou muito pouca gente sabia. Mas sim, eu tentei e fiz inseminação artificial sozinha, normal, não sei ser in vitro, mas infelizmente supostamente não funcionou, mas eu senti sempre como uma perda, pronto, porque explicando a inseminação foi feita em Portugal, todo o processo, pois a inseminação efetivamente foi feita em Espanha, porque a clínica que havia aqui em Portugal estava também em Espanha e as leis eram diferentes, ou seja, em Portugal se fizéssemos uma inseminação, a criança com 18 anos podia conhecer o pai, o dador. Em Espanha ainda não, e depois também teve muito a ver não só com esta questão de conhecer o pai, não é por aí, mas era a questão de ser mais fácil, ou seja, era muito mais rápido e muito mais... eu escolhi fazer em Espanha. Fui lá fazer a inseminação, há uma medicação que tem que se tomar, que é a progesterona, para manter o feto, caso haja fecundação, e mandam-nos fazer um teste ao fim de 14, 15 dias. Claro que é muito recente para fazer um teste de urina, porque provavelmente o teste vai dar negativo, e foi o que aconteceu comigo. E porquê é que eu sempre senti que tinha perdido? Porque assim que telefona à clínica a dizer o teste é negativo, disseram, para já a medicação. E aí parei a medicação, e o que é certo é que ao fim de 3 dias desceu-me um período, entre aspas, com muitas dores. Mesmo muitas dores. Eu senti mesmo o meu útero tipo a contrair, conseguia ter pequenas contrações, ao ponto de ficar deitada. Isso era uma coisa que já não acontecia comigo há muitos anos. Ainda julguei que fosse da medicação, porque eu não tomava a pílula, portanto há muitos anos que eu não sofria com essas dores, não sofria com irregularidades menstruais, nada disso. Mas assumi que podia ter sido da medicação, porque há muita hormona, muita coisa a ser tomada. E então foi nessa altura com muita dor, porque eu senti muita dor e senti mesmo, não só física, mas emocional. E para mim foi uma perda, eu senti um luto. E pronto. Desse luto abracei tudo aquilo que aconteceu, abracei toda a minha história, abracei esta vivência. E tomei essa decisão, ok, eu não vou fazer mais, porque se não funcionou, não vou fazer mais. Podia ter tentado mais vezes, podia. E estava com esse feeling, depois acabei por sentir que não era para fazer. E abracei a minha situação, abracei a minha história e disse, ok, então a partir de agora vou viajar. Vou curtir a vida, vou fazer aquilo que a vida me está a dar, que é estas oportunidades, poder viajar, ter um trabalho flexível. Foi para isso que eu também, na altura, também mudei de área, foi para poder ter uma vida mais flexível e fazer coisas que eu gostava. Então abracei essa minha vida e segui. Viajei muito, curti muito, cada vez sentia-me mais empoderada e feliz, e fui focando cada vez mais em mim, tudo aquilo que a vida ia acontecendo e ia me trazendo, foi-me levando para mim, para dentro, para a minha pessoa, para a mulher que eu sou. E senti-me cada vez melhor comigo mesma, independentemente dos filhos, independentemente do companheiro, independentemente da família monoparental ou não que eu pudesse ter, mas muito
bem comigo mesma e com a vida que estava a ter naquele momento. Claro que havia aqui, continuava a existir esta vontade de ser mãe, mas estava-me a começar a habituar e a pensar, ok, se for só assim, está tudo certo. É porque tem que ser assim. Sem estar nesta luta constante. Ironicamente, foi exatamente nessa altura que eu abracei toda a minha história, toda a minha vivência, todo este lado, que me surge a pessoa certa, que surge o homem com que eu estou casada, e foi assim um amor muito grande. Acho que nós, quando chegamos a uma certa idade, não estamos aqui para brincar e sabemos bem aquilo que queremos. E quando somos honestos e verdadeiros um connosco e com o outro, e foi aquilo que nós fomos muito um com o outro, sabemos bem aquilo que queremos e aquilo que não queremos. Então foi muito fácil a nossa relação crescer muito. Ao fim do mês e pouco estávamos a viver juntos e estávamos intensamente a viver a nossa relação, com muita verdade, a conhecer-nos um ao outro, mas com este olhar de criança, de queremos conhecer sem julgar, só abraçar, porque somos pessoas feitas de medos, de histórias de vida antes da relação, antes da pessoa que chegou. E pronto, e havia este desejo de ser mãe, eu nunca lhe escondi. Ele também, comigo, ganhou essa vontade de ser pai e abrimos-nos, ok, se tiver que ser, é. E aconteceu novamente. Engravidei, o que me fez perceber que eu, afinal, ao contrário daquilo que eu achava, que tinha uma grande dificuldade em engravidar, não sei porquê, mas tinha muito esta crença limitante dentro de mim. Esta gravidez trouxe-me isto, tipo, ok, não é nada difícil engravidar, porque assim que nós relaxámos, a coisa aconteceu. E foi muito, muito feliz, porque ele percebeu que queria realmente muito ser pai com esta gravidez, e eu fiquei super feliz, tipo, ok. E foi por isso que não resultou da outra vez, porque tinha que ser com um companheiro, tinha que ser em família e não sozinha. Mas pronto, falando mais à frente, a coisa não resultou. Acabei por perder o bebê, que foi uma dor gigante. E eu percebi que tinha perdido na outra vez, porque a dor foi exatamente a mesma. Tive muitas, muitas contrações, apesar de ser ainda muito pequenino. Foi muito difícil para mim, tive que ir para o hospital, tive que levar medicação, tive que esperar. Foi muito bem tratada no hospital, não me posso queixar, foi mesmo muito, muito acarinhada. E tive sempre o meu companheiro, na altura agora marido, ao meu lado, e foi um momento muito, muito, muito difícil. Acho que foi no final do ano, foi perto do Natal, e acho que foi o fim do ano, o Natal mais agridoce. Eu sempre adorei o Natal e festas de final do ano. E senti mesmo que, por um lado, sentia-me super feliz porque finalmente tinha uma relação sólida, bonita, que tinha tudo para crescer, e por outro lado sentia uma dor e um vazio gigante porque mais uma vez tinha perdido o bebê, mais uma vez, e estava mesmo, comecei a acreditar que se calhar tinha um problema. Enfim, levei o meu tempo. A perda gestacional, ao contrário daquilo que a gente pensa e que quer muito apagar, não dava a apagar. Leva tempo. O meu corpo mudou logo muito com essa gravidez, e foi-me difícil olhar para o espelho e fazer as pazes com o meu corpo pela perda e por ele ainda não estar igual. Ou seja, eu continuava a ver refletida no espelho essa imagem da perda no meu corpo. Ou seja, a barriga continuava disforme, as minhas ancas tinham largado, eu não conseguia vestir calças de ganga. Então havia aqui um dissabor muito grande. Eu vou ali, foi um caminho um bocadinho ainda longo a fazer as pazes com essa perda. E comigo mesma, com a mulher que eu sou, com o meu corpo, porque sentia muito zangada, porque é que eu não consigo, tanta gente consegue, eu não consigo. Então fui fazendo as pazes, veio um certo período de tempo, mas houve aqui uma altura muito, muito decisiva na minha relação, porque eu não estava mesmo bem e sentia-me um pouco inútil, porque ele tinha ganho essa vontade de ser pai e eu sentia que não estava a conseguir dar isso. E então houve uma conversa super decisiva e foi muito bonito, porque nós estivemos a conversar ao almoço, e à noite, de forma espontânea,
entre lágrimas, porque eu estava super sensível na altura, só tinha passado ainda umas semanas. Sou pedida em casamento. Óbvio que disse logo que sim, porque havia muito esta coisa e foi muito bonito, porque ele soube-me acolher nessa fase difícil, que é para ele também muito difícil e foi. Mas para a mulher é assim devastadora e foi muito bonita a forma como ele me acolheu, porque se tivéssemos ficar só os dois, foi a resposta que ele me deu, ficaremos só os dois e viajaremos os dois e está tudo bem, desde que estejamos os dois. E então quando ele me pediu em casamento foi assim uma coisa bonita. Então eu sinto muito e acredito muito que esse serzinho não veio, o nosso primeiro filho, o meu segundo, mas o nosso primeiro filho, porque eu, em constelações, soube muito assumir isto e a importância que tem de assumir isto, que os que não vieram também contam e também são nossos. Abraçámos essa criança e eu percebi que ela não veio para vir este casamento, para dar neste resultado de consolidarmos muito a nossa relação, a nossa união. Então fizemos uma cerimónia super simples, mas muito bonita. O nosso casamento foi muito bonito. Foi o registro e foi por uma rapariga muito nossa amiga, um anjo na terra, que fez o nosso casamento, que fez a cerimónia. E foi uma cerimónia lindíssima. Curtimos, festejámos e depois do casamento é que decidimos, ok, vamos voltar a relaxar e ver o que é que acontece. Fomos de lua de mel, curtimos tudo, comprámos casa, foi tudo assim muito rápido. A nossa relação foi sempre tudo muito rápido. E descobri depois em outubro, portanto a gente mudámos de casa em agosto, vivemos as férias e no fim de setembro eu desconfiei e no dia 1 de outubro eu descobri que estava realmente grávida. E lembro-me perfeitamente de telefonar ao meu companheiro, ao meu marido e dizer este é para ficar. E pronto, e ficou. E ficou, a gravidez correu lindamente. Não tive enjoos, não tive complicações, consegui dar aulas de yoga até ao 8º mês. Parei porque estava realmente a ficar muito cansada, porque estava a começar a chegar o calor e começou a ficar difícil andar, a passear com a barriga de um lado para o outro e fazer as posições e ter a mesma mobilidade. E mesmo a minha respiração estava já muito alterada porque ela ocupava muito espaço. E então estava assim já a ser complicado, mas foi uma gravidez super, super tranquila. Tive episódios de ciática, tive dor no períneo, tive essas coisas todas que fazem parte. Mas foi uma gravidez muito abençoada, em que eu senti mesmo uma deusa que estava a gerar vida e super, super feliz. Curti mesmo muito cada momento da minha gravidez e adorei ver a transformação que o meu corpo assumiu. Não me fez confusão nenhuma, não senti tristeza a olhar para o espelho, muito pelo contrário, sentia tipo o meu peito a encher de felicidade, porque era sinal de vida cá dentro e que este bebê estava a crescer saudável e grande e bem, então estava super feliz. O parto teve que ser induzido, porque a minha filhota não estava com vontade de nascer ainda. Às 41 semanas e 2 dias é que ela nasceu. E foi, apesar da indução, foi um parto super rápido. Fiz rapidamente a dilatação, correu tudo lindamente. Consegui ter a minha filha de cócoras, que era uma coisa que eu queria muito. Quase não houve assim manipulação, tipo, eu não me lembro. O meu marido é que me disse que tiveram que afastar a cabecinha dela de um lugar para ela poder sair, mas foi basicamente um trabalho em equipa entre mim e a minha filha, e ela nasceu, senti literalmente, e é uma sensação que eu nunca mais vou esquecer dela a escorregar dentro de mim e sair e ser agarrada pelas enfermeiras parteiras e ser colocada logo de seguida no meu colo. Foi assim maravilhoso. Cada vez que falo nisso emociono porque foi mesmo um momento muito bonito. E pronto, eu tinha a minha filha nos meus braços a viver o que era a maternidade agora sim, com ela cá fora, de braços no meu colo, na minha maminha. E a primeira noite eu lembro-me que não dormi porque não conseguia, com a excitação e com a adrenalina, com aquilo tudo, porque ela já nasceu de madrugada, perto da 1, já estava 1 minuto para 1,
no dia 16, e foi tipo, eu não conseguia adormecer. Estive no recobro, quando voltei para o quarto já eram tipo 4 e tal da manhã, 3 e tal da manhã, e não conseguia adormecer. Fiquei ali, eu e ela, super adormecidas uma com a outra, e não conseguia adormecer. Adormeci muito, muito, muito pouco nessa manhã, aliás, nesse dia todo, e foi assim, as minhas primeiras horas de maternidade foi com ela ao meu lado, dar-me maminha, olhar para ela, embevecida, e acredito que o pai, e sei que o pai também não dormiu muito quando foi para casa, com essa excitação toda, porque foi realmente assim um momento único e maravilhoso. Então, como eu estava a dizer, quando voltamos para casa é que tudo começa. Aliás, os desafios das noites no hospital também são grandes, mas sentimos alguma segurança, algum descanso, porque sabemos que temos ali enfermeiras e pessoas que podemos recorrer quando sentimos a necessidade. Mas a verdade é que é muito desafiante, porque ficamos sozinhas com os nossos bebés. Eu felizmente fiquei no quarto sozinha, com casa de banho perto, não tive que deixar cada vez que ia à casa de banho a minha bebé com ninguém. Mas a verdade é que é muito desafiante, né? Porque não há ninguém para nos ajudar, porque senão estamos sempre em contacto e estamos sempre a chamar as enfermeiras, e temos aquela coisa de não quero incomodar. Eu pelo menos senti isso. Talvez por estar num quarto sozinha, não queria estar sempre a chatear. Porque quando estamos num quarto com várias, a enfermeira vai ver uma e a gente até pode chamar já agora. Quando estamos num quarto sozinhas, elas nunca lá vão, ou vão muito pouco, fazer só a ronda. E quando chamamos, parece que estamos a ser chatas, pelo menos eu falo por mim, o que é um erro. Tudo aquilo que eu estou a dizer, que eu vou falar sobre mim, há coisas que eu vou logo avisar que são erros e que devemos evitar de fazer. Pronto, eu quando tive mesmo que chamar, chamei, óbvio. Mas pronto, foi assim muito desafiante. A Madalena engasgou-se, ficou quase sem respirar, tive que chamar, ela teve que ser expirada. Portanto, houve ali momentos muito, muito assustadores para quem é mãe de primeira viagem e que está sozinha com a sua bebê, num quarto, sem ter ninguém ao lado a gritar, tipo da cama ao lado, ajudem-me aqui, não é? E acaba por ser, é muito bom ter um quarto sozinha, mas depois também tem estas questões. E então vi com ela, fiquei em braços para o meio do corredor e pedir ajuda. E pronto, aconteceram momentos desafiantes. As noites foram sempre terríveis no hospital. A minha pequenota levava muitas horas na mama e adormecia. E eu, no máximo dos máximos, dormia meia hora. Eu sei que durante aqueles dias que passei no hospital, que foram 2 noites, eu acho que dormi ao todo 4 horas, desde que ela nasceu até me vir embora para casa. Acho que foi mais ou menos isso, porque depois durante o dia o meu marido vinha para o hospital, mas tinha sempre coisas para fazer, ou tinha que tratar o registro, ou depois tinha que ir almoçar, e parece que não andam sempre a sair e ficamos sozinhas, pronto. Depois temos que ir ver aqueles vídeos, e os médicos apareciam sempre que ela estava a dormir, então ela voltava a acordar e voltava a pedir maminha. A maminha começou a ser um desafio, porque me doía muito e sabia que a pega não estava a ser correta. Nesse aspecto posso dizer que não fui assim muito apoiada, porque as enfermeiras quando iam só me diziam isso está tudo bem, a pega está bem feita, é uma mamilo, tem que alejar. Eu sabia que isso era mentira, porque eu tinha feito a preparação para o parto, tinha sido acompanhada por uma excelente enfermeira da amamentação e sabia que não era assim, mas eu não estava a conseguir. Então até no dia que saí do hospital liguei logo para o cantinho da amamentação do Centro de Saúde em Olhão e pedi, por favor, marquem-me consulta, eu preciso mesmo, e marcaram-me, e foi um alívio bastante grande. Não ficou logo resolvido, tive que ter outra consulta, mas o que é certo é que melhorou bastante. Mas fiz greta, doía muito, eu cada vez que lhe dava mamar chorava, foi ali momentos muito difíceis. Depois quando vim para casa foi igual. A minha pequenota, a primeira noite, esteve acordada até às 5 da manhã a chorar e a gente já não sabia o que havia de fazer. Foram momentos muito, muito, muito desesperantes. E eu acho que isto acontece com quase toda a gente. O que é certo é que se eu na primeira semana dormi 12 horas, foi muito.
E esse cansaço nunca foi reposto, ou seja, não tive ainda um descanso que eu dissesse, já repus aquele tempo todo. Não. Tendo a agravante que nos últimos meses de gravidez eu já não tinha posição para dormir, então passava muitas horas durante a noite acordada e às vezes conseguia dormitar à tarde depois do almoço. Isto para dizer o quê? Que há uma grande exaustão que vai começando a acontecer, ok? E depois durante o dia ficava sempre com o bebê no colo a dar mama, porque ela era uma criança que pedia muita mama e só acalmava com a mama. Então, e erroneamente ou não, eu dava muita mama. E depois havia esta questão, ela tinha baixado o peso depois de nascer, que é normal, eles baixam sempre um bocadinho o peso. Então tinha esta questão de, ela tem que aumentar o peso novamente, o que foi bastante bom, porque ela na semana que foi ver o peso já tinha aumentado muito. E depois havia esta questão, estava muito calor, então ofereçam uma maminha sempre que for possível, então eu estava sempre com ela, mas cheguei a estar manhãs inteiras e tardes inteiras no sofá a dar-lhe mama. Esquecia-me de ir à casa de banho, esquecia-me de comer, esquecia-me de tudo. O meu marido também, infelizmente, ou felizmente, porque tinha mesmo que ser, tem uma empresa, então tinha que muitas vezes estar ao telefone, tinha muitas vezes estar a resolver questões, então eu passava horas e era exaustivo, foi muito, 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 muito exaustivo. Tive que ficar no primeiro mês com ela algumas vezes sozinha, outras vezes pedi a amigas para virem. A minha mãe infelizmente não me pôde acompanhar como eu gostaria porque também se tinha magoado e não conseguia subir até ao segundo andar sem elevador, então foi assim, foi muito difícil. Não vou dizer que não foi, porque foi mesmo muito, muito, muito difícil. Foi acalmante, mas o cansaço nunca deixou de ser. Felizmente tenho uma bebé que não acorda muitas vezes durante a noite, mas que chorava muito com resistência ao sono, ou seja, ela não é uma criança que está com sono, a gente põe-lhe a maminha, aliás, a xuxinha, que depois ao fim do mês dei-lhe a xuxa porque não aguentava mais as minhas maminhas, porque por mais que eu fizesse uma boa pega e por mais que tivesse, ela estava sempre na mama, então os meus mamilos sofriam horrores. Agora já não, agora já é tranquilo ao fim destes meses, mas até ao segundo mês era um bocadinho difícil estar ali sempre com ela, então adotei no primeiro mês, ao fim do primeiro mês, quando a pega estava bem feita, a amamentação estava bem estabelecida, ok, vou colocar a Xuxa, menos quando acaba a mama e ela tem sono, vai a Xuxa e ela adormece, e a verdade é que ela não liga muito à Xuxa a não ser para dormir, o que é ótimo. Então foi tipo super desafiante, porque eu punha-lhe a Xuxa para ela adormecer, ela chorava, tinha uma grande resistência ao sono, ainda hoje às vezes tem, não é sempre linear de pôr a Xuxa e ela ficar a dormir tranquila, muitas vezes chora, e chora com um choro aflitivo, que eu já sei que não é nada, que é só essa resistência ao sono, né, da informação toda que ela acumulou ao longo do dia, e então não consegue logo desligar, fica ali naquela turbilhão de emoções. Hoje em dia consigo perceber isso, mas ao início foi muito difícil porque eu senti o que é que está de errado, o que é que está a acontecer. Depois tivemos Covid no primeiro mês, ela também apanhou um grande susto, portanto, foi muita coisa, muita coisa. Tive tudo nas minhas maminhas, eu tive mastite, eu tive um tubo entupido, sei lá, eu tive tudo. Acho que apanhei tudo, aquilo que era para apanhar. Tive sempre com estas questões, só ao fim do terceiro mês é que isto acalmou e deixei de ter problemas com as maminhas e dou-lhe maminha tranquilamente, sem qualquer problema. Mas foi toda uma aventura. Isto quer-vos dizer que a saúde mental na gravidez é algo que devemos olhar e que nos devemos preocupar e que nos devemos consciencializar que é natural e pedir ajuda, porque eu, apesar de ter todo este conhecimento e toda esta consciência, a verdade é que estava tão exausta, tão cansada, que quando ela fazia aquele choro intensivo para adormecer, eu sentia-me de rastros, sentia-me completamente cansada e às vezes estava mesmo saturada e sentia que não estava a ter a melhor atitude com ela e que não estava a conseguir dar-lhe aquilo que ela precisava. Então vinha a culpa, depois ela chorava, eu chorava. Isto aconteceu muitas vezes, de ela estar a chorar e eu chorar também, porque já não sabia o que é que eu ia fazer, porque estava super cansada, eu só queria que alguém chegasse ao pé de mim e me ajudasse.
e eu passava dias com ela sozinha. Então foi muito difícil, às vezes ainda o é, mas foi muito, muito, muito difícil. E depois havia aquele sentimento de culpa que eu acho que todas as mães têm, e algumas, se calhar, sentem o mesmo que eu, que é... nós tentámos tanto, né? Queríamos tanto ter um bebê, eu fiz inseminação, perdi um bebê, que eu acho que foram 2, mas pronto, passei por isso tudo e agora não tenho paciência, ou agora estou super cansada, ou agora tenho pensamentos tipo que só queria era desaparecer. E eu sentia uma culpa gigante, comecei-me a fechar, comecei-me a isolar, não queria tanto estar com pessoas, não queria tanto sair com a Madalena, não queria tanto fazer muita coisa, queria muito estar na minha bolha. E foi assim uma cena tipo de começar a questionar-me se eu era boa mãe, se ela estava feliz, se eu estava a ser boa mulher, porque depois, claro que há sempre esta coisa, pois, mas tu podias-me ajudar mais, e começamos com estas exigências ao parecer que ele, coitado, também não pode fazer muito, e eu sei que o meu companheiro, o meu marido, tipo, muitas vezes ela sabe o que está a fazer, ela se precisar de ajuda pede, só que a verdade é que naqueles momentos eu nem sempre pedia ajuda e estava super, super exausta, então foi muito difícil, mesmo para a relação de casal. E esta história que dizem que os bebés vão unir casais é mentira. E felizmente fomos ultrapassando, ele soube-me acolher nestes momentos em que ele percebeu, ok, ela está a entrar em uma depressão pós-parto, ela não está a conseguir, está a ser muita coisa, vou estar aqui. E foi quando ele percebeu, e nós tivemos uma conversa, ele percebeu o estado em que eu estava, falámos honestamente muita coisa, e lá está, como todas as crises que nós temos, como a perda do nosso bebê, da outra vez unimos ainda mais e tornámos muito mais cooperativos um com o outro. Mas é mesmo muito difícil, e nós temos muita tendência de guardar, de calar, termos vergonha de dizer que às vezes só queremos desaparecer, que realmente às vezes não temos tanta paciência e estamos tão cansadas e tipo fazemos coisas ao ele ficar mais tempo a chorar porque fomos à casa de banho e sentimos um peso gigante porque ela ficou a chorar. Enfim, há muita coisa na maternidade que acontece que só a mulher sente, porque as hormonas estão todas alteradas. A verdade é que nós temos que abraçar a mãe que vem, mas é muito difícil, e é bom abraçarmos essa mãe, mas há uma grande mudança que está a acontecer, tanto no nosso corpo, que ficou diferente, como nas nossas emoções, como em tudo aquilo que nós sentimos. Tudo muda, não é? Nós deixamos de ter tempo para nós. E não é que isso seja mau, mas às vezes a gente só gostava de poder respirar, não é? E ter um momento tipo, ok. Só que mesmo quando eles dormem, nós temos coisas para fazer. Então não é só sobre tomar conta do bebê, há muita outra coisa que temos que tomar conta e fazer. Então torna-se muito, muito exaustivo. E eu pedi ajuda a uma grande, grande, grande amiga minha que também é terapeuta e que felizmente é daquelas pessoas que não está sempre, mas quando a gente precisa ela está sempre lá, e a nossa amizade, a nossa relação funciona muito assim. Eu preciso, peço-lhe ajuda e ela está logo ali e de aspas. E ela ajudou-me muito, fez-me perceber que eu realmente estava a passar por um início de uma depressão pós-parto, que tirei estes macacos do sótão de que a minha filha não estava feliz, que eu não estava a ser boa mãe, que eu se calhar não era merecedora. Enfim, estas coisas todas que surgem, e acho que não sou a única. Eu estou a partilhar esta história exatamente por isto. E ajudou-me muito a perceber, pedi ajuda, procurei, falei com pessoas, com minhas amigas que tinham sido mãe, com amigas que não foram mães, mas que sabem o que é esta questão com a saúde mental. E fui muito, muito acolhida e percebi que havia uma coisa que era essencial para a minha saúde mental. Eu tinha uma prática constante de yoga, não é? A minha vida era o yoga, e eu desde que a tinha tido, tive que parar porque já não tinha mobilidade no último mês, e depois quando a tive, eu fiz 3 vezes yoga durante quase 3 meses, foi muito. Então, perto dos 3 meses eu comecei a criar uma rotina de acordar mais cedo, tinha que ser, mas eu também deito sempre cedo com ela, e fazer a minha prática. E sei que isso mudou totalmente, porque medito, porque tenho a minha prática, porque estou no meu silêncio, porque estou no meu corpo.
Também, sou sincera, sinto que o corpo não está igual, o meu equilíbrio não está igual, o meu corpo não está a responder da mesma maneira que respondia antes. Mas essa parte do corpo, apesar de eu sentir que está diferente e que há muita gente que diz, estás igual. Não estou igual, o meu corpo não está igual, a minha barriga não está igual. Estou magra, sim, mas a minha barriga não está como estava antes. Mas isso nem é a parte que me faz confusão, não é isso que me mexe, que é mais do que legítimo que haja mulheres que sintam essa dor, ok? Eu, por acaso, não sinto. Senti na perda, sim, mas agora tenho um propósito, né? A minha bebé está cá fora, portanto, aceito essa mudança completamente e eu olho para o meu corpo com muita honra de o ter e com muita gratidão porque ele me transformou-se para dar vida a um bebê, porque é uma história que ele conta, né? Duas perdas, um bebê que nasceu, portanto, há muita história que esta barriga conta. E então, essa parte não é a pior, mas vou notando que o meu corpo não está igual, e então a prática tem-me ajudado muito a voltar ao meu ritmo devagarinho, ao meu corpo a voltar mais a ser flexível, a voltar a ter este tempo para mim, comigo, antes da loucura de ela acordar e ter mil e uma coisas para fazer e de lhe dar toda a atenção do mundo, porque o tempo que ela vai passando acordada cada vez é maior. Então, criei esta prática que me tem ajudado muito, mas eu quero dizer isto é que é legítimo, ok? Às mães que estão a começar, às mães que estão a iniciar, às mães que já existem, que já têm há muito tempo e continuam a sentir este peso, é legítimo. É legítimo a gente ter vontade de desaparecer, é legítimo a gente ter vontade às vezes de ter um momento sem o nosso bebê, dar a alguém e podermos fugir. É legítimo a gente sentir esta culpa, ok? E abraçarmos para que essa culpa não fique a crescer, porque nós não estamos a fazer nada de errado, nós somos humanas e continuamos a sentir tudo aquilo que temos para sentir e além disso estamos cansadas, estamos muito exaustas. Amamentar cansa muito, dar atenção ao bebê o dia todo cansa muito e lá está, as pessoas esquecem-se que nós desde o dia do parto que não descansamos e muitas vezes nem antes disso por causa da gravidez. Então são muitos meses, às vezes anos de exaustão, sem poder descansar completamente e sem nos sentirmos plenas. Então o meu aviso, este episódio é muito para alertar as mães, para elas não se sentirem culpadas e abraçarem essa transformação e pedirem ajuda, acima de tudo, sem se sentirem culpadas, sem terem vergonha de dizer que às vezes estão tão fartas do vosso bebê que só queriam ter um momento de sossego, porque ela não para de chorar, porque ele não para de gritar, porque já fiz tudo. É legítimo, ok? É legítimo a gente sentir isso. Não quer dizer que a gente vai fazer mal ao nosso bebê, mas naquele momento de exaustão a gente pode sentir coisas menos bonitas e acolher isso, ok? Porque estamos muito cansadas, porque estamos muito exaustas. Não é que não haja um enorme amor, porque existe um enorme amor e este amor começa, ainda eles são um feijãozinho dentro da nossa barriga. Eu sentia isso, que à medida que o tempo ia passando, esse amor ia aumentando. Mas devemos pedir ajuda, devemos assumir que não estamos bem, devemos assumir que estamos cansadas, devemos assumir que não estamos a conseguir fazer sozinhas e pedir ajuda à mãe para passar a ferro, pedir ajuda para me trazerem comida, pedirem ajuda para me ir ao supermercado porque com ela é difícil, pedirem ajuda que fiquem um bocadinho aqui comigo para eu poder tomar um banho, descansada, sem estar a estressar que ela pode estar a acordar. Pedir ajuda. Ok? Pedir ajuda ao marido, ao companheiro, pedir ajuda quando já estamos exaustas, já não consigo, já adormeceu, veio o dia todo a adormecê-la, adormece tu agora. Pedir ajuda e chorar, se tivermos que chorar. Não escondermos essas emoções, não as negarmos, nem nos sentimos mal por as termos, ok? Porque a nossa vida transformou-se, mesmo que seja o terceiro, quarto filho, porque é sempre uma transformação. Então este episódio é muito sobre isto, de nos podermos abraçar, acolher, pedir ajuda e nutrir-nos a nós para podermos nutrir o outro. Nem que seja termos que acordar mais cedo ou deitar-nos mais tarde para podermos ter momentos sozinhos onde podemos nos revigorar para poder dar, ok? E sim, porque o amor está lá. E eu acho que todas as mães, ou a maioria das mães, vai nutrindo esse amor passinho a passinho, mês a mês, semana a semana. Eu, por exemplo, no meu caso, e aconteceu muito, porque como tinha acontecido estas perdas, eu tinha muito medo de perder o meu bebê, é um facto.
os primeiros meses, até ao terceiro mês, até fazer a ecografia e os exames todos no hospital. Eu estava cheia de medo que houvesse um problema, que não fosse viável a gravidez, enfim, estava ali cheia. Então cada semana que passava eu tinha um ritual muito bonito com o meu marido, que era brindar. Claro que ele com vinho ou com água, brindávamos. Mais uma semana que passou, e é uma vitória. E quando foi o terceiro mês que fizemos a ecografia, que fizemos o teste de bioquímica, aquilo tudo, e percebemos, ok, está tudo bem, então eu posso relaxar. Então foi um festejo grande, tipo, ok, é mesmo para ficar, está tudo bem, está tudo a correr bem. Então este amor foi crescendo muito. Apesar de eu das primeiras semanas estar muito receosa de amar este bebê e não é de amar este bebê, se calhar não vos percebo bem, mas de estar em pleno com esta gravidez, porque tinha muito medo de voltar a perder, é um facto, e acho que todas as mulheres já perderam o bebê, quando voltam a engravidar têm este sentimento, por mais que queiramos lidar com isso, e tínhamos aqui uma grande fé que isto a ficar, que foi sempre isto que eu senti, e dizia muito isto mentalmente cada vez que vinha aos medos, até termos a certeza, entre aspas, que está tudo bem, que está a desenvolver bem, que está a crescer bem, que não há um problema, que está tudo ok, que podemos respirar fundo, há este receio. Então, a partir do momento que eu pude relaxar, este amor parece que explodiu dentro de mim. Então, cada vez que a minha barriga ia crescendo, eu amava profundamente o meu bebê. Então, foi por isso mesmo que depois foi muito doloroso perceber o quanto eu me sentia desgastada, o quanto eu às vezes reclamava. E pensava, mas como é que tu podes reclamar se tu querias tanto isto e se tu amas tanto este bebê? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Desejar estar um momento sozinha, quando aquilo que eu sempre quis era ter sido mãe. Então, havia este peso todo em cima de mim, por simplesmente eu me sentir exausta e cansada. Então tinha vergonha de dizer, quando me perguntavam, estás bem? Estou ótima. Não respondia verdadeiramente, tive a camuflar muito tempo esta situação. Claro que chegou uma altura que não deu mais, né? Porque já não estava mesmo a lidar bem com a situação, comecei a sentir tipo, ok, não estou a conseguir, isto está a ficar difícil, e perceber que não há mal nenhum, ok? Eu não amo menos a minha filha por isso, muito pelo contrário, o amor que eu tenho pela minha filha é gigante. Aliás, fui ganhando durante a gravidez, à medida que a barriga ia crescendo e ia sentindo mais, eu sentia esse amor a crescer. Senti uma ligação com a minha filha já gigante, tanto que fui falando sempre com ela e mesmo no parto falei com ela, e foi um trabalho em equipa espetacular que nós tivemos as duas, e quando a tive nos meus braços foi maravilhoso, foi mesmo muito, muito, muito feliz, um momento grandioso e que não há explicação. E este amor continua a crescer à medida que a tinha nos braços, à medida que a amamentava, apesar das dores. Nunca desisti de amamentar e de esperar que isto tudo melhorasse. Isso é amor de mãe. E sentir muitas vezes que tem que melhorar como mãe, que tem que ser melhor. Eu acho que todas nós, quando pensamos isto, é porque somos boas mães. Porque uma mãe que não seja boa não vai se questionar se realmente está a ser boa mãe. Se a sua filha ou o seu filho está realmente feliz nesta família, consigo, enquanto mãe. E eu questionava muito isto, achava mesmo na minha cabeça que tinha este carrasco gigante em cima de mim, dentro de mim, que não estava a ser boa mãe, que não estava a conseguir, que ela não estava a ser feliz comigo. Então há um peso enorme que tem que ser retirado dos nossos ombros e pedir ajuda, porque eu tinha este acréscimo destas perdas, tanto havia aqui uma vontade imensa, então eu não tinha, na minha cabeça eu não tinha o direito de me sentir cansada, nem o direito de me sentir exausta nos momentos mais difíceis da maternidade, mais desafiantes. Então era assim uma loucura, e foi ótimo ter uma amiga terapeuta que mostrou o quanto isso era errado, mostrou-me o quanto isso era erróneo da minha parte, ter esse pensamento, porque não era legítimo eu ter esse pensamento. Era mais que legítimo, era eu sentir isto e sentir este cansaço e ter este receio de não ser uma boa mãe. E acho que nós todas temos um bocadinho sempre isso. Acho que mesmo com filhos adultos perguntamos-nos, será que eu fui uma boa mãe?
É algo que nós pensamos, acho que todas as mulheres pensam, mas que nunca ninguém comenta com ninguém. E então foi assim, momentos desafiantes e que me fizeram procurar ajuda e que me fizeram olhar mais para mim e cuidar de mim e da minha saúde mental e dos meus pensamentos, da minha mente. Então aquilo que vos quero deixar é que é super necessário encontrar e criar, quando vamos ter um filho, uma boa rede de apoio com amigos, familiares e, como costuma dizer, para criar um filho é preciso uma tribo inteira. E antigamente a realidade é que isto acontecia, né? Nas tribos, toda a comunidade, toda a tribo tomava conta daquele bebê que nascia. Não era só responsabilidade da mãe e do pai. Porque a verdade é que a mãe e o pai vão estar super exaustos, vão estar super cansados. E é demasiado exigente e termos estes momentos apenas com o pai e a mãe. E eu falo por mim, que tive muito o meu marido e eu. As pessoas queriam muito fazer visitas e eu até tive uma restrição. Disse que durante os primeiros 10 dias não queria ninguém. Porque já sabia que não ia ter esse apoio. As pessoas iam lá visitar para ver a bebê, mas não e para me ver a mim, mas não necessariamente para me levarem um prato de comida, para verem para me ajudarem, né, a limpar a casa, a tomar conta destas coisas, a ir às compras por mim, pelo meu marido. Iam lá para ver, então eu decidi, ok, se é assim, então eu prefiro ficar sozinha com o meu marido, fazermos as coisas com a nossa calma. Eu também queria estar mais tempo deitada porque tinha tido essa indicação da minha fisioterapeuta pélvica, que era a melhor forma dos órgãos irem para o lugar e tudo se organizar cá dentro novamente, e mesmo porque o corpo precisa desse descanso e é super importante também ter esse descanso. Estarmos o mais resguardadas, o mais tempo deitadas, o mais a descansar. Se bem que lá está, e não esquecendo que a mãe, a partir do momento que é mãe, não tem um sono profundo. Isto é explicado cientificamente. Nós nunca mais vamos ter um sono profundo, porque ao mínimo movimento que o nosso bebê faça, nós vamos acordar. Portanto, há uma exaustão que se vai criando. Então é super importante ter uma rede de apoio, seja familiar, seja com amigos. Eu infelizmente não tive assim uma grande rede de apoio. Tive ali umas amigas que realmente vieram-me ajudar, mas a verdade é que infelizmente por questões de saúde a minha família mais próxima não conseguiu, a minha mãe, o meu pai, não houve assim essa possibilidade de ter esse apoio e está tudo certo, né? E outras pessoas estavam a trabalhar e está tudo bem. Mas se nós pudermos criar, que criem a sério, porque é super importante. Nas tribos, a criança quando nasce é da comunidade toda a comunidade vai cuidar dessa criança, porque já sabem que os pais estão exaustos, como já referi anteriormente. E quando forem para saber dos bebés, perguntem pela mãe, ok? É tão difícil para o bebê nascer, que é um facto, não é uma coisa simples o bebê nascer. O bebê tem que ter um grande trabalho para chegar cá fora, também ao trabalho da mãe e toda uma recuperação da mãe. Então perguntem pela mãe, perguntem à mãe o que é que ela precisa, como é que ela se sente, como é que ela está. Acolham também a mãe quando vão ver os bebés. Portanto, este diálogo, este monólogo que eu estou a ter aqui, que espero que ressoe nas pessoas que estão a ouvi-lo, não é só para as mães, é para os pais terem essa consciência que a mãe precisa de mais cuidado e de mais paciência, é para as pessoas que rodeiam esses pais que precisam de olhar mais para a mãe, mas também olhar para o pai que também está cansado e que quer chegar a todo lado e muitas vezes também não consegue, e que se sente às vezes também perdido porque só a mãe é que pode fazer, só a mãe é que pode dar maminha, só a mãe, e fica um bocado, e o bebê só quer a mãe, que isso também acontece, e o pai quer muito adormecer e o bebê não quer a mãe. Então é que vejamos todos os lados e estejamos dispostos a ajudar, e as mães que se sintam, que estão a sentir assoberbadas, cansadas, exaustas, com esse carrasco interno a dizer-nos que nós não somos capazes, que não somos merecedoras, a criar e aumentar essa culpa gigante dentro de nós. Olhem, acolham-se, mimem-se e procurem ajuda se sentirem que não estão a conseguir lidar com essas emoções, com esses sentimentos todos à flor da pele. Sozinhas, procurem verdadeiramente ajuda. A saúde mental é super importante e eu queria muito deixar esta ressalva, voltar-me a repetir, porque é sem dúvida algo super importante, ok? Não nos deixemos ter vergonha deste sentimento numa altura tão bonita,
Porque apesar de ser uma altura super bonita, que é algo grandioso, sermos mãe, senti-me super empoderada com o parto que eu tive e agradeço muito às enfermeiras parteiras que estiveram ao meu lado, que fizeram o meu parto, que estiveram ao meu lado, que me acompanharam na indução. Pá, não tenho nada a dizer, só tenho a agradecer porque realmente tive um parto maravilhoso, mas há este lado mais difícil da exaustão, do cansaço, das hormonas, de tudo aquilo que está aqui a acontecer dentro de nós e que não passa. Às vezes as pessoas pensam, já tem 4 meses, 5 meses, já passou. Não passou, às vezes não é logo. Eu já li alguns que isto pode levar até 2 anos, a recuperação do pós-parto. Portanto, não é uma coisa tão simples que a gente deve minimizar. Ok? Então a mulher não tem que sentir vergonha, não tem que sentir culpa, não tem que sentir que não deve falar sobre isto. Deve procurar ajuda, deve falar isto com amigas que saiba que pode abrir e contar, perguntar como é que elas se sentiram, se também se sentiram assim. E mesmo que elas não tenham sentido assim, não desvalorizem aquilo que vocês sentem. Okay? Não se comparem com outras mães, não se comparem os vossos bebés com outros bebés. Somos todos diferentes. Todos vivemos a maternidade de uma forma diferente, temos todos ideais para os nossos filhos de forma diferente, temos vontades para eles de formas diferentes. Eles são todos diferentes, bebés. Eles não cabem em caixinhas, não há caixinhas para colocar as mães, a maternidade e os bebés. Isso não existe. Nem as famílias, somos todos diferentes. Então, mães que vocês consigam ver, ok, ela tem esta capacidade de me acolher mesmo eu sendo diferente ou fazendo diferente. Então falem com essas amigas que vocês sabem que vos vão abrir o coração e os braços para vos acolher independentemente de vocês fazerem diferente. Porque é isso que a gente precisa. De mais pessoas que nos abram os braços, que nos acolham, nem momentos mais difíceis, nem que seja só para estar aqui ao nosso lado e a gente a chorar. E essa pessoa dizer-nos, não, estás a fazer a coisa certa, estás a fazer bem. Mesmo que essa mãe faça diferente daquilo que nós estamos a fazer ou que já fizemos. Então procurem ajuda, não fiquem com essa vergonha que tantas vezes acontece de sentirmos tantos sentimentos negativos numa fase tão bonita, porque é normal, ok? É normal e precisamos de cuidar quando está a ser demasiado. Quando o saco está demasiado cheio, a gente deve procurar ajuda para conseguir esvaziar. Seja ajuda, mais uma vez, vou voltar a me repetir, familiares, amigos ou mesmo até um terapeuta, caso seja necessário, ok? E sigam a vossa intuição, especialmente com os vossos bebés. Se há coisa que eu percebi e senti verdadeiramente é que de alguma forma, e não sei como, eu sei sempre o que fazer para a minha filha. Sempre. Há uma intuição muito grande, tipo, ela precisa disto. Então sigam a vossa intuição. Claro que às vezes estamos demasiado cansadas e perdidas porque o bebê continua a chorar, a gente já fez tudo. Já mudámos a fralda, já demos mama, já fizemos o pino, ela já dormiu e continua a chorar. Acontece. Mas vocês normalmente, se silenciarem um bocadinho, conseguirem sentir o vosso coração, vocês sabem sempre o que é de fazer. Não duvidem de vocês. Okay? Então é mesmo isto que eu vos quero deixar. Esta abertura e esta conversa deste, que às vezes é um bocado tabu, este lado da maternidade que não é tão bonito e que é importante falar e é importante olhar e é importante criar redes de apoio. Por isso volto a repetir, estou aqui, se houver alguém que ouviu este áudio que ressoou, seja como mãe, como avó, como amiga, como pai, estou à vontade para mandar mensagem, porque se eu puder ajudar, nem que seja com palavras de apoio, com a minha experiência, com a minha experiência que é pouca, mas com as minhas vivências, eu estarei cá para isso. Então, agora sim, espero que vos tenha ajudado, que tenha ressoado de alguma maneira e que ouçam realmente o coração aberto, porque realmente é a minha história e falo só isso, é só a minha história e pode ser diferente para cada um, mas se ressoar em ti, já fico feliz. Então, namastê e procurem encontrar dentro da loucura que é criar um bebê pequenino, criar um espaço e um tempo para vocês, nem que seja acordar mais cedo ou deitar um bocadinho mais tarde e respirar 5 minutos, sabendo que não temos pressa para respirar naquele momento. Tentem fazer isso, tentem deixar os vossos filhotes com o pai ou com alguém de confiança e vão dar uma volta à rua só para apanhar ar e estarem um bocadinho desprendidas, por mais que pareça difícil a gente deixar os nossos bebês ao início. Mas é importante a gente ter um momento para respirar e podermos voltar a nós. E não é mau por isso, não nos temos que sentir mal por isso. Espero vos ter ajudado, espero que de alguma forma tenha ressoado e procura ajuda se sentires necessidade. Não há vergonha nenhuma nisso.
Namastê. E obrigada por me ouvirem.